Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo professora Maívia Falcão e hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante, que é a oxigenoterapia, que tem tudo a ver com os procedimentos de enfermagem. Essa aula será a nossa última aula da nossa disciplina de Semiologia e Semiotécnica. E a partir da próxima sexta-feira, eu já vou iniciar a disciplina de Saúde do Homem, tá ok? Vamos lá. Que se não for administrado da forma correta, na quantidade certa, esse paciente ele pode sentir desconforto respiratório e causar incômodos, tá? E principalmente aí um sintoma bem comum é a dificuldade respiratória. A pessoa faz cada vez mais, ela faz um esforço para poder inspirar e expirar, né? Ou seja, a dispneia. A fadiga, tontura, mal-estar, são todos os sintomas aí que pode agravar o paciente que está com intoxicação através do uso de oxigênio. O oxigênio ele tem uma função super importante de reagir com a glicose, produzindo água, gás carbônico e com certeza vai produzir a energia necessária para as nossas atividades, para as nossas células. Vamos conhecer agora alguns conceitos importantes. Nós temos a ventilação, que é isso, é a entrada e a saída de ar através dos alvéolos, que são as unidades funcionais dos nossos pulmões, ou seja, essa troca gasosa aí entre a saída e a entrada de ar através do meio externo. Saturação de oxigênio é a quantidade, ou seja, a porcentagem de hemoglobina que está ligada diretamente às moléculas de oxigênio. Essa figura nos mostra que 98% do oxigênio ele é transportado para as nossas células através da hemoglobina. Os outros 2% do oxigênio ele é carreado pelo plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. E nós temos a fração inspirada de O2, ou seja, FiO2, que é a quantidade, a porcentagem de oxigênio que a gente consegue aspirar no ar. Então, no ar ambiente, a gente consegue absorver o oxigênio, essa FiO2, de 21%. Essa figura representa o processo de ventilação, que vai envolver a inspiração e a expiração. A inspiração vai ocorrer uma diminuição da pressão de dentro do pulmão, consequentemente vai ocorrer um aumento da caixa torácica pela entrada de ar. A expiração é o aumento da pressão pela diminuição da caixa torácica, ou seja, a saída de ar. E quem realiza esse movimento de inspiração e expiração é o músculo diafragma. Por exemplo, se o coração ele não consegue fazer esse bombeamento de sangue suficiente para os nossos órgãos, para os nossos tecidos, para as nossas células, então essa quantidade de oxigênio ela não vai ser ofertada aos nossos tecidos. Por isso que muitas vezes o paciente ele sente dores de cabeça, como eu falei, falta de ar, fadiga mental, tontura, porque muitas vezes esse oxigênio que era para estar chegando no cérebro, ele não chega, tá? E por isso que o paciente apresenta todos esses sintomas e sinais clínicos. Já a hipoxemia é a deficiência na concentração de oxigênio no nosso sangue arterial, ou seja, nós temos o nosso vaso, que é a artéria, e dentro desse vaso ele tem uma quantidade adequada de PA2, ou seja, de quantidade anormal, aquela concentração adequada de oxigênio. E quando o paciente ele apresenta essa deficiência nesse PA2, ele vai estar diminuído, ele vai sentir também falta de ar, palpitação, irritação, sonolência, estado de coma, confusão mental, suores excessivos, ele começa a suar e cianose. Então, para a gente entender aqui a diferença entre hipóxia e hipoxemia, nós temos que lembrar que a hipóxia é a baixa disponibilidade de oxigênio para um determinado órgão.
o que pode ocorrer mesmo na presença de quantidade normal de oxigênio no sangue arterial. E a hipoxemia seria a diminuição na concentração de oxigênio no sangue arterial. Então, para que o paciente ele consiga chegar nesse quadro aí de hipóxia ou hipoxemia, ele vai ter que estar com uma saturação de oxigênio menor do que 90%. E uma PaO2, uma pressão arterial de oxigênio, menor do que 60 mg Hg. Então, só para a gente aqui relembrar e memorizar. A hipóxia tecidual, ela significa uma diminuição dos níveis de oxigênio existentes nos tecidos e órgãos. Se não tem oxigênio nos nossos tecidos e órgãos, os nossos órgãos não vai conseguir realizar as funções metabólicas normais e nem as nossas células. Então, a hipoxemia pode levar a um quadro de hipóxia tecidual, gerando a morte celular. Então, se esse tecido, se essa célula não recebe oxigênio, ele vai necrosar, ele vai morrer. Então, pessoal, a oxigenoterapia significa você administrar oxigênio naquele paciente de forma terapêutica, numa concentração superior encontrada no nosso ar ambiental, por exemplo, maior do que 21%, que tem como um dos grandes objetivos é corrigir, diminuir essa deficiência de oxigênio e ofertar a quantidade adequada, ou seja, o nível de oxigênio adequado, para que ele possa ser trocado entre sangue e tecido. Então, tem como objetivo melhorar a difusão, melhorar a quantidade de oxigênio disponível naquele paciente, melhorar a oxigenação tissular de pacientes com dificuldade de transporte de oxigênio, facilitar a absorção de ar nas cavidades orgânicas, manter uma PaO2 entre 80 e 100 mg de Hg e uma saturação adequada de oxigênio entre 90 e 100%. Outro objetivo seria aumento da sobrevida do paciente, diminuição do tempo de hospitalização, tempo de internação, melhora o desempenho psicomotor e, com certeza, melhora a qualidade de vida. Então, muitas vezes o paciente ele chega em uma emergência com essa dispneia, essa dificuldade respiratória. E aí tem que se descobrir qual é a causa disso. E para o profissional, ou seja, o médico, né? Que é ele que vai prescrever a oxigenoterapia. Como é que ele vai escolher esse dispositivo para ofertar esse oxigênio? Vai depender aí de dois fatores. Primeiro, qual é a quantidade de oxigênio que o paciente está precisando? Qual o melhor dispositivo que vai atender a essas demandas? Então, essas respostas vai depender da condição clínica daquele paciente, a real situação que ele se encontra e por que motivo ele vai estar utilizando um determinado dispositivo. Por exemplo, tem pacientes que apenas precisam de catéter nasal, como também tem pacientes que precisam de um suporte maior de oxigênio, como uma máscara de Venturi. Então, isso vai depender muito da condição clínica que ele chega numa emergência. Depende também das situações, as doenças envolvidas, as comorbidades. Vamos imaginar aqui sobre essa pandemia que a gente está vivendo. Imaginamos um paciente que chega numa emergência com o Covid-19, com a respiração deficiente, ele tem uma dificuldade respiratória muito grande, e aí muitas vezes esse paciente ele precisa ficar numa máscara de Venturi para dar um suporte maior, uma quantidade maior de oxigênio. Como também tem aquele paciente que pode chegar numa emergência com um desconforto leve respiratório, que ele depende, por exemplo, de um catéter nasal. Só o catéter nasal vai estar resolvendo o problema dele. Então, pessoal, o que vai determinar qual dispositivo e a quantidade de oxigênio
É a condição clínica que aquele paciente se apresenta quando ele entra em uma emergência. Então, esses dispositivos de oferta de oxigênio, eles são classificados em baixos ou alto fluxo, que a gente vai ver agora no próximo slide. Nós temos a angina instável, recuperação pós-anestésica, insuficiência respiratória aguda ou crônica, o ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva, e a apneia obstrutiva do sono. Aqui nós temos uma diferença entre os dois tipos de dispositivos, o de baixo fluxo e o de alto fluxo. O de baixo fluxo de oxigênio fornece uma quantidade de oxigênio abaixo da demanda do paciente, ou seja, o aparelho não fornece todo o ar, apenas uma parte. E a indicação dele é usada em pacientes que têm uma dispneia leve, que tem uma oximetria, ou seja, uma quantidade de oxigênio menor do que 85%, ou que tem um baixo risco de hipoxemia. E essa quantidade é menor do que 10 litros por minuto. Já o dispositivo de alto fluxo, ele é maior do que 10 litros por minuto e fornece uma quantidade total de oxigênio. O paciente ele respira apenas com auxílio do aparelho. Então, ele é usado em pacientes que têm uma oximetria moderada, por exemplo, menor do que 85%, ou paciente que tem uma alteração mais de 50% da frequência respiratória, ou que apresentam uma perfusão periférica diminuída. Pacientes que fazem uso de oxigenoterapia, eles devem ter um posicionamento adequado. Por exemplo, nessa figura à esquerda, a gente tem a posição de Fowler. Essa posição ela é indicada, por exemplo, em pacientes que estão com COVID-19 e ela é indicada pelo fisioterapeuta. Nessa outra posição é chamado de decúbito ventral ou prona. O paciente fica deitado porque melhora a oxigenação e o trabalho realizado pelos pulmões. Aqui nós temos a foto de um paciente utilizando o catéter nasal, que é um catéter que consegue suportar um fluxo de oxigênio até 6 litros por minuto e uma FiO2 de no máximo 45%. O catéter é como se fosse esse tubo de plástico e ele tem duas saídas de ar que devem ser colocadas nas narinas do paciente e ele é muito indicado no caso em que a gente ainda consegue reverter o quadro do paciente em hipoxemia, ou seja, uma hipoxemia leve. E quando há uma diminuição leve na saturação de oxigênio. Por exemplo, o paciente está saturando em torno de 92% a 94%, então é indicado o catéter nasal. A desvantagem do catéter nasal é o seu uso prolongado, ou quando se aplica um fluxo muito alto, que pode ressecar a mucosa nasal ou até mesmo gerar lesões. Lembrando que a troca do catéter, tem que ser por pelo menos a cada 8 horas. Aqui nós temos nessa figura o catéter nasal, o catéter do tipo óculos. É como se fosse um pequeno tubo fino que ele é introduzido na cavidade nasal a uma distância equivalente ao comprimento entre o nariz e a orelha. E ele consegue ofertar para esse paciente até 8 litros de oxigênio por minuto. Então, essa cânula ela é inserida nas duas narinas e é menos invasiva. Essa cânula ela é descartável, de fácil colocação e tem como vantagem permitir que o paciente ele converse e se alimente, sem a interrupção do oxigênio. E ele ainda tem uma regulagem. Nessa figura, nós temos a máscara facial simples, que é uma máscara de plástico, que ela é colocada na boca do paciente e o nariz também, e ela vai conseguir disponibilizar o oxigênio em um fluxo um pouco mais alto do que o catéter nasal e do que o catéter do tipo óculos. Ela vai servir para aquelas pessoas que respiram mais pela boca, pode ser usada em domicílio e é bem utilizada também para o transporte de pacientes em uma ambulância. Agora, ela tem uma desvantagem, que às vezes o paciente ele sente desconforto e ela precisa ser removida para esse paciente poder falar ou se alimentar. Essa figura nos mostra uma máscara de traqueostomia.
Ela tem como função principal auxiliar na ventilação assistida do paciente e ela é indicada no tratamento de pacientes que estão com essa traqueostomia e vai servir para umidificação da traqueia ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica. Então, traqueostomia, pessoal, é uma intervenção cirúrgica no qual o médico ele abre um orifício pela traqueia e coloca uma cânula para que o ar consiga passar. A gente chama de traqueostomia. Muitos pacientes assim são aqueles pacientes que estão em UTI, é um grande exemplo. Aqui nós temos a máscara de Venturi e essa máscara ela possui orifícios que vai permitir o escape do ar expirado que contém o dióxido de carbono e vai reter umidificação para não causar ressecamento das vias respiratórias. Então, é a maneira mais comum de ser utilizada aí no sistema de alto fluxo e ela tem vários adaptadores de cores diferentes que vão fornecer os níveis de oxigênio também diferentes de acordo com as cores. Pacientes que usam esse tipo de máscara são pacientes que necessitam de uma quantidade maior do que 21% de oxigênio. Lembrando que a desvantagem dela é que ela precisa ser retirada para o paciente poder se alimentar e muitos deles às vezes apresentam claustrofobia por uso desse tipo de máscara. Nesse slide eu coloquei para vocês uma tabela das cores dos pinos da máscara de Venturi, a concentração de oxigênio adequada de acordo com a cor e o fluxo de oxigênio sugerido. Geralmente, o mais utilizado é o de cor laranja, que vai fornecer uma concentração de oxigênio em torno de 50%. E só que o fluxo vai depender muito da prescrição médica, de acordo com como aquele paciente se encontra naquele estado clínico dele. Aqui nós temos a foto de uma máscara com reservatório. Ela faz parte do sistema de alto fluxo e ela consegue levar até de 12 a 15 litros de oxigênio por minuto ao paciente. Ela possui um material transparente, como se fosse um reservatório, e é fundamental, pois caso o paciente ele venha a vomitar, permite uma reação rápida e não causa broncoaspiração devido a essas secreções. A vantagem dela é que ela consegue fornecer maiores concentrações de oxigênio. E a desvantagem é que ela precisa ser retirada para cuidados como alimentação também. Ela é muito indicada, pessoal, em pacientes que têm uma hipoxemia de moderada a grave, que aí esse paciente não pode estar utilizando a cânula, porque precisa de um fluxo maior de oxigênio. Ela está indicada em pacientes que a intubação não esteja indicada pelo médico. Sua utilização prolongada causa um desconforto devido ao peso do equipamento e à vedação necessária. Então, infelizmente, a gente tem um desconforto causado por esse tipo de máscara. Aqui nós temos o CPAP, que significa pressão positiva contínua nas vias aéreas, faz parte do sistema de alto fluxo de oxigênio e é um aparelho que envia um fluxo de ar contínuo para as vias respiratórias, por meio de uma máscara, que é essa máscara que tem nessa foto, evitando a apneia do sono. A apneia do sono é um distúrbio do sono grave que faz com que a respiração do paciente ele pare e volte diversas vezes. E os fatores de risco envolvem idade, obesidade e é mais comum em homens. Então, o CPAP ele ajuda a aumentar o fluxo de oxigênio mantendo as vias aéreas abertas e libera uma corrente de ar comprimido através de uma mangueira para a máscara que tem no nariz e mantém aberta a via aérea superior. Porém, pessoal, existe uma desvantagem, que ela precisa ser retirada para os cuidados diários do paciente, como a alimentação. Essa figura nos mostra um procedimento invasivo, que é a traqueostomia, que, como eu falei no slide anterior, é uma intervenção cirúrgica no qual o médico vai abrir um orifício na traqueia
para ele colocar uma cânula para poder passar o ar. A vantagem é que ocorre menos lesão na região da orofaringe e da traqueia do paciente. O profissional de enfermagem tem uma maior facilidade para fazer a limpeza nesse local e conseguir aspirar essas secreções. Sendo que a desvantagem, como todo procedimento cirúrgico tem, é a questão da cicatrização e infecção local. Aqui nós temos, pessoal, um outro método invasivo que ele é muito utilizado dentro de uma UTI em pacientes inconscientes que sofreram traumas, problemas cardíacos, que estejam em consciência. Nós temos a intubação orotraqueal. Esse procedimento é considerado avançado de vida, no qual o médico, através de um laringoscópio, ele consegue visualizar a laringe e ele vai introduzir um tubo na traqueia, que é justamente chamado de tubo endotraqueal. Uma vantagem desse procedimento seria prevenir a aspiração de conteúdo gástrico, de corpo estranho, possibilita o uso de ventilação com pressões mais altas, sem risco maior de distensão gástrica, e com isso facilita a ventilação e a oxigenação nos alvéolos do paciente, nos alvéolos pulmonares. Mas esse procedimento ele tem uma desvantagem, que ele pode causar lesões na mucosa, principalmente aí na região da traqueia, com uso prolongado. Existem alguns métodos para a gente conseguir monitorar o oxigênio no paciente. E aí nós temos a oximetria de pulso, que é um método não invasivo que vai medir a quantidade de oxigênio através desse aparelho, chamado de oxímetro de pulso. Ele é colocado em contato com a pele, geralmente aí na ponta do dedo ou no lóbulo da orelha também. A principal vantagem desse método é que não é necessário fazer nenhuma coleta de sangue, evitando picada, evitando expor o paciente. Então, ele funciona através de um sensor de luz que vai captar a quantidade de oxigênio que passa no sangue por baixo do local onde está a ser feito o exame e em poucos segundos vai indicar o valor. Então, ele é muito indicado também em pacientes aí que não precisam fazer essa monitorização mais invasiva. Ele é indicado para avaliação clínica, principalmente em dificuldade respiratória, doenças pulmonares, cardíacas, neurológicas. Então, ele é de fácil acesso, o paciente ele pode ter dentro de casa, ele pode acompanhar a sua saturação. Outra vantagem interessante do oxímetro de pulso é que ele monitora também os batimentos cardíacos do paciente. Já a gasometria arterial é o contrário da oximetria de pulso. Ela é um método invasivo, que é necessário realizar uma coleta de sangue, com a seringa. Então, coleta aí sangue da artéria. Porém, ela tem uma vantagem, que é trazer uma medida exata dos níveis de saturação de oxigênio no sangue. E traz também a quantidade de gás carbônico, pH, quantidade de ácidos e bicarbonato no sangue, por exemplo. Então, pessoal, pacientes que estão internados em UTI, eles podem fazer esses dois tipos de monitorização. A gasometria arterial também ela é bem indicada quando se você quiser saber o valor aí exato, ideal, do valor de saturação sanguínea. Existem algumas formas de administração de oxigenoterapia. Sabemos, como eu falei no primeiro slide, que o oxigênio ele não pode ser administrado de forma pura, porque ele pode se tornar tóxico para o paciente e causar vários problemas aí, até mesmo respiratórios. Porém, pessoal, existe alguma situação que é necessário umidificar, utilizar um umidificador de oxigênio para evitar que a mucosa nasal do paciente fique ressecada. Então, a umidificação, utilizar aí a água destilada, ela é indicada em fluxo alto, ou seja, maior do que 4 litros por minuto, de acordo com a prescrição médica. Porém, se a prescrição for menor do que 4 litros por minuto, não é necessário usar o umidificador. Mas aí vocês vão aprender mais essa parte aí prática quando vocês estiverem nos estágios de enfermagem, na emergência.
Aqui nós temos alguns cuidados básicos de enfermagem e oxigenoterapia. Primeira coisa é utilizar as técnicas assépticas. Fazer sempre a higienização das mãos para qualquer tipo de procedimento de enfermagem. Sempre aferir os sinais vitais antes e depois da oxigenoterapia. Então, é aferir aí a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, todos esses sinais vitais aí, pressão arterial. Um outro ponto super importante é avaliar sinal de complicação no paciente. Por exemplo, aquele paciente que está tendo uma obstrução nasal, ou aquele paciente que tem uma lesão de septo. Porque, como eu falei, se você fornece uma quantidade maior de oxigênio para aquele paciente, ele pode ter uma complicação, porque o oxigênio ele pode se tornar tóxico. Verificar o perfeito funcionamento do sistema, e aí, como eu falei, vocês vão aprender isso durante a prática. Como montar, como colocar no paciente o oxigênio adequado de acordo com o seu fluxo, de acordo com a prescrição médica. Verificar o correto percentual de oxigênio, colocando essa porcentagem prescrita, como eu havia falado. Às vezes o médico prescreve 2 litros por minuto, 5 litros, e aí vai depender muito do dispositivo, vai depender das condições clínicas daquele paciente. Se ele está tendo uma dificuldade respiratória mais leve, moderada, grave, e quais são as comorbidades associadas. Quando for fazer a umidificação com água destilada, é interessante rotular o frasco e sempre colocar aí a data e o horário que foi feito. Outra forma de aliviar o desconforto respiratório no paciente é acomodar ele em uma posição de flower ou prona, que é o decúbito ventral. Isso vai ajudar ele a respirar melhor. Dar banho no leito quando o paciente não consegue fazer sozinho. Então, é um dos cuidados aí imprescindíveis da enfermagem aí, por exemplo, em ambientes de UTI. E auxiliar o enfermeiro nos curativos. Por quê? Porque tem muitos pacientes acamados que podem desenvolver uma lesão por pressão do tipo 1 e do tipo 2. E aí sempre também auxiliar o técnico de enfermagem, auxilia aí o enfermeiro nos curativos. E aí, pessoal, a gente já encerra a nossa aula de hoje, tá certo? Eu não fiz muito grande para não ficar assim muito longa, para que vocês possam assistir. E eu espero ter contribuído com o conhecimento. Qualquer dúvida, podem me perguntar, podem falar comigo, tá bom? Um abraço.